Olá! Nesta aula vamos conhecer o conceito de grandezas e entender as principais grandezas elétricas utilizadas nos circuitos elétricos. Vamos começar. Grandeza, de modo geral, é tudo aquilo que pode ser atribuído a uma determinada quantidade e por isso pode ser medido. Em outras palavras, grandeza é tudo aquilo que pode ser mensurado. Alguns exemplos de grandeza são distância, medida em metros ou quilômetros, temperatura, medida em graus Celsius ou Kelvin, peso, medido em quilogramas ou toneladas. Quando falamos em eletricidade, utilizamos as chamadas grandezas elétricas. As grandezas elétricas são todas as quantidades que podem ser medidas em um circuito elétrico, permitindo analisar e compreender o comportamento da eletricidade. As principais grandezas elétricas são tensão elétrica, representada pelas letras V, U, T, E ou D, D, P, corrente elétrica, representada pela letra I, resistência elétrica, representada pela letra R, e potência elétrica, representada pela letra P. Vamos conhecer cada uma delas, começando pela tensão elétrica. A tensão elétrica é a força que impulsiona os elétrons através de um condutor, permitindo a formação da corrente elétrica. Também podemos defini-la como a diferença de potencial entre dois polos. Existem diversas fontes capazes de fornecer tensão elétrica. As pilhas, por exemplo, geram energia elétrica por meio de uma reação química. Já as tomadas fornecem energia proveniente da rede elétrica da concessionária, distribuída para as instalações da edificação. A tensão elétrica pode ser de dois tipos, alternada ou contínua. A tensão alternada, conhecida pelas siglas CA ou AC, é aquela cuja polaridade muda ao longo do tempo. Isso significa que seu sentido se inverte periodicamente, alternando entre valores positivos e negativos. Essa mudança ocorre diversas vezes por segundo e é medida em Hz. No Brasil, a frequência da rede elétrica é de 60 Hz. A tensão alternada é utilizada nas tomadas residenciais e nas redes de distribuição de energia. Nos diagramas elétricos, ela é representada por um círculo contendo uma linha ondulada, também conhecida como til. Já a tensão contínua, identificada pelas siglas CC ou DC, mantém sempre a mesma polaridade. Seu valor permanece constante ao longo do tempo, fazendo com que a corrente elétrica circule sempre em um único sentido. São exemplos de fontes de tensão contínua as pilhas, as baterias automotivas e os carregadores de celular. Nos circuitos elétricos, a tensão contínua é representada por duas ou mais barras paralelas, sendo uma maior e outra menor. A notação da tensão elétrica é escrita da seguinte forma: V igual a 380 volts. Nesse caso, a letra V representa a grandeza tensão. O número 380 corresponde ao valor numérico e a unidade volts é representada pela letra V. Também é comum encontrar essa grandeza representada pelas letras T, E, U ou pela sigla DDP. Agora vamos falar sobre a corrente elétrica. A corrente elétrica é o fluxo ordenado de elétrons através de um material condutor. Quanto ao sentido da corrente, existem duas formas de representação. O sentido eletrônico, que vai do polo negativo para o polo positivo, corresponde ao movimento real dos elétrons, e o sentido convencional, que vai do polo positivo para o polo negativo. Nas nossas aulas, utilizaremos sempre o sentido convencional. A corrente elétrica é representada pela letra I. Um exemplo de notação é I igual a 10 amperes. Nesse caso, I representa a corrente elétrica, 10 é o valor numérico e ampere. Representado pela letra A é a unidade de medida. Nos diagramas elétricos, uma fonte de corrente é simbolizada por um círculo com uma seta em seu interior. Já o sentido da corrente é indicado por uma seta acompanhada da letra I. Vamos conhecer agora a resistência elétrica. A resistência elétrica é a oposição que um componente ou circuito oferece à passagem da corrente elétrica. Ela controla a intensidade da corrente que percorre o circuito. Sua representação é feita pela letra R, por exemplo, R igual a 100 ohms. Nesse caso, R representa a resistência elétrica, 100 é o valor numérico e o símbolo ômega representa a unidade de medida, chamada ohm.
Nos circuitos elétricos, a resistência é representada pelo símbolo específico do resistor, acompanhado da letra R. Por fim, temos a potência elétrica. A potência está relacionada à quantidade de energia elétrica consumida ou fornecida em determinado intervalo de tempo. Esse assunto será estudado em detalhes nas próximas aulas. Agora que conhecemos os conceitos de tensão, corrente e resistência elétrica, vamos observar como essas grandezas aparecem em um circuito simples. Neste slide temos uma lâmpada ligada a uma bateria. Ao lado está representado o circuito correspondente utilizando os símbolos elétricos que acabamos de aprender. Observe que a bateria é representada pelo símbolo da fonte de tensão contínua, a lâmpada possui seu símbolo específico e as ligações entre os componentes são representadas por linhas que indicam os condutores do circuito. Esses símbolos são padronizados e serão utilizados em todas as nossas aulas. Familiarizar-se com essa representação é fundamental para interpretar diagramas elétricos e compreender o funcionamento dos circuitos. Na próxima aula, continuaremos aprofundando esses conceitos e veremos como essas grandezas se relacionam por meio da lei de Ohm e de outros princípios fundamentais da eletricidade. Se você gostou desta aula, considere se inscrever no canal e já deixe o seu like. Assim você incentiva a produção de novos conteúdos e não perde as próximas aulas. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.